Olá, sou a Marta Mourão, nutricionista do Homes Place de Cascais e hoje estou aqui com a minha colega. Adriana Ferreira, nutricionista do Homes Place do Parque das Nações. Hoje vamos abordar duas questões que surgem bastante nas consultas de nutrição e que estão relacionadas com o objetivo a nível de composição corporal, nomeadamente como aumentar massa magra e como reduzir massa gorda. Em ambas as questões, muito importante, dois tópicos. Primeiro, exercício físico. Segundo, manutenção de um sono regular. Portanto, para ambos os objetivos, é muito importante a questão de se manter ativo e a questão de ter um sono regular, uma vez que alterações a nível do sono conduzem a alterações a nível metabólico, e, nomeadamente, alterações a nível do seu apetite. Relativamente à primeira questão de manutenção, aumento de massa muscular, para além das questões que falei agora, é muito importante a qualidade da dieta, nomeadamente um aporte suficiente a nível de proteína e de hidratos de carbono. Marta, podes nos dar alguns exemplos do que seria um bom aporte a nível de proteína e hidratos de carbono? Ok. Olha, Adriana, relativamente à proteína, o que está preconizado é que haja uma ingestão no máximo de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Acima disso não parece haver grandes benefícios. No entanto, temos que enquadrar também sempre de acordo com a faixa etária. Estamos a falar de um jovem adulto ou de uma pessoa mais velha e também, como falaste muito bem, da atividade física, do estímulo do treino, da intensidade. Mas não parece haver grandes benefícios acima de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Mas o que é isto da proteína, não é? Porque as pessoas muitas vezes acham que estão a comer, por exemplo, cogumelos que são muito ricos em proteína, não é? E portanto também aqui um bocadinho o objetivo é perceber, ajudar a perceber quais são os alimentos mais ricos em proteína, nos hidratos de carbono, para que possam fazer escolhas equilibradas e, neste caso, manutenção de massa muscular. Temos aqui alguns exemplos, não é, Adriana, Claro, de ricos de proteína. Sugiro-te lançares aqui o primeiro, alimento rico em proteína. Ok. Por exemplo, se estiver a pensar a nível da refeição de pequeno almoço, temos como opções leite, Para quem ok? beber leite, não é? Exatamente, para quem beber leite, há pessoas que acabam por ter alguma intolerância ou alergia à lactose. No entanto, é importante referir que há muitos mitos em torno do leite, mas para pessoas que efetivamente não desenvolvem sintomas de reação à lactose, podem manter o consumo de laticínios de acordo com o seu objetivo, como é óbvio. Olha, vou-te desculpa interromper, mas aqui relativamente ao leite, também temos aqui uma bebida vegetal. Ok? Não são substitutos, certo? Não. Não. Ou seja, a questão, o leite, estamos a falar da questão proteica. Neste caso, temos aqui a bebida de arroz. Não estamos a falar de uma questão proteica, mas sim de uma fonte de hidrato de carbono, porque o arroz é um cereal. E há muito esta questão das pessoas substituírem O leite. o leite pelas bebidas vegetais e não estamos a fazer uma substituição correta em termos de mesmo grupo alimentar, certo, Marta? Exatamente. Portanto, temos então o leite para aqui num pequeno almoço, não é? E mais. Temos a questão do queijo fresco. Temos aqui o queijo fresco. Estes acabam por ter mais proteína do que aqueles mais industrializados, certo? Estes Exatamente. queijos frescos. O queijo fresco é sempre uma melhor opção do que pensem. A questão de os queijinhos mais brancos acabam por ser sempre opções ricas em proteína e que acabam por ter um teor de gordura um bocadinho menor do que se for um queijo fatiado meio gordo, ok? Mas também é uma ótima opção a nível de pequeno almoço, certo, Marta? Ok, sim. Temos também aqui o queijo fatiado, ok? E O iogurte, iogurte. ótimas fontes Sim. proteicas. Depois também temos outras fontes proteicas não tão associadas aos lácteos. Portanto, os lácteos são fontes ricas de proteína. Mas também temos aqui, por exemplo, o tofu, que é uma fonte vegetal. Também temos aqui as leguminosas, que, apesar de não serem 100% de proteína, têm algum teor de proteína. E depois, os mais fortes em proteína são a carne, o peixe e os ovos também. Adriana, eu queria só colocar uma questão aqui relativamente aos produtos lácteos. Também se coloca muito aqui a questão do deve ser magro, deve ser meio gordo.
Isto interfere alguma coisa no teor de proteína? Não interfere a nível do teor proteico, mas sim a nível do teor de gordura. Portanto, depende muito do objetivo da pessoa e isto é uma questão do ajuste a nível dos macronutrientes. Não esquecer que nós temos a questão proteica, temos a questão do hidrato, mas a questão da gordura também é muito importante. Portanto, entre o magro e o meio gordo, a maior diferença tem a ver com a questão da gordura. E muitas vezes com a questão da disponibilidade de vitamina D, sendo que a vitamina D Exatamente. é biodisponível, ou seja, é uma vitamina lipossolúvel. Claramente que um alimento mais rico em gordura terá maior biodisponibilidade em termos Da de vitamina D, é verdade. Porque muitas vezes as pessoas optam pelo leite magro e muitas vezes a redução de gordura, salvo raras exceções de saúde, ok? Estamos a falar dentro de uma alimentação saudável para pessoas saudáveis. A redução de gordura, o que se perde nesta absorção de vitamina D não compensa. Mas cada caso é um caso, não é? Portanto, recapitulando aqui um bocadinho, fontes boas de proteína, considerando que não há intolerâncias e que se consome um pouco de tudo, temos os produtos lácteos, leite, queijos, iogurte, a carne, o peixe e os ovos, e também temos fontes vegetais, nomeadamente o tofu, leguminosas e também as sementes de cânhamo. As sementes de cânhamo são bastante ricas em proteína de origem vegetal e têm todos os aminoácidos essenciais. Acho que é a única fonte vegetal que contém todos os aminoácidos essenciais sem necessitar de complementaridade. Portanto, isto são as nossas fontes proteicas preferenciais. E mais? Há uma questão que eu queria colocar, que também surge muitas vezes em consulta. Muitas pessoas associam as oleaginosas, os frutos secos e as manteigas de amendoim, amêndoa, à questão proteica também. Atenção, as oleaginosas são uma fonte de gordura mais uma vez. Ou seja, aqui, para nós consumirmos uma boa quantidade, ou seja, para a manteiga de amendoim me dar uma boa quantidade proteica, eu teria de consumir uma quantidade muito elevada, portanto, iria aumentar o valor energético nesse consumo. Portanto, e se o objetivo é mantermos uma composição corporal saudável, não convém abusar no consumo destes produtos, achando que a fonte será proteica, porque a maior parte do macronutriente presente nas oleaginosas é a gordura, ok? Isso é uma questão muito importante, Adriana. Porquê? Porque normalmente nós vemos a composição dos alimentos e eles podem ter proteína, gordura, hidratos de carbono, mas há sempre um nutriente que é o de destaque daquele grupo de alimentos, não é? Exatamente. Portanto, o facto das oleaginosas terem algum teor proteico não faz delas um alimento rico em proteína, Exatamente. não é? Portanto, é um bocadinho por aí. E não sei se concordas, mas às vezes as pessoas incluem oleaginosas depois do treino. Ok. O foco maior, no meu caso em consulta, o que eu transmito sempre é que a seguir ao treino é muito importante a ingestão de proteína, ou seja, nós precisamos dos aminoácidos para repor toda a questão muscular, ou seja, a construção muscular, e é muito importante também o hidrato de carbono para repor o glicogênio muscular, certo? E há outra questão relativamente a isso, e super importante. Muitas pessoas, por exemplo, veem a fruta em torno do treino e consideram que a fruta é uma fonte de proteína. Pois. Certo, Marta? Sim, Acontece mas não. isso nas Então na consultas. banana, que a banana é o alimento preferencial pré-treino, mas não tem proteína. Não, é só frutose. Só seja frutose. Vitaminas, minerais, mas lá está. O preferencial da fruta é o açúcar natural dela. Exatamente. Sim. E varia muito a questão da própria fruta, por exemplo, para os hidratos Sim. mais complexos. Pronto, já que estamos a falar de hidratos, o que é que são os hidratos? Portanto, nós para manter a massa muscular também temos que ingerir hidratos de carbono, não é comer só proteína, Exatamente. não é? Comer grandes quantidades de proteína. Ela é importante sim, mas não em quantidades exageradas. Mas também precisamos de hidratos de carbono em diferentes refeições, em diferentes contextos. Então, o que é que são os hidratos de carbono e onde é que eles estão?
Portanto, temos vários hidratos. Quando associamos mais ao pequeno almoço, como falei há pouco aqui, a nível dos laticínios, a nível dos hidratos, pequeno almoço, dos mais consumidos, temos a aveia, ok? Os flocos de aveia. Temos o pão, e o pão, Marta, não sei se concordas, mas há muitas pessoas que acham O que o bicho-papão, pão não é? é o bicho-papão. Aqui, não sei se queres explicar um bocadinho a importância de percebermos que a equivalência em termos calóricos acaba por nos dar o mesmo valor Exatamente. energético, ok? Aqui falando do pão, eu recomendo pão. Aliás, eu não corto o pão se isto for um alimento essencial para o controle do apetite e para manter bons hábitos alimentares. O que vai fazer grande diferença é o tipo de pão. Que ingredientes é que este pão tem? Muitas vezes, se olharem para um rótulo de um pão comprado no supermercado, ele tem farinha X, farinha Y, água, fermento, e depois tem uma série de adoçantes, pode ter caramelo, pode ter dextrose, xaropes invertidos, uma série de aditivos que não é suposto o pão ter, ok? E que faz um alimento que pode ser até bastante rico em fibra e em vitaminas do complexo B, num alimento mau. E por isso o pão, entre aspas, engorda. Até porque faz disparar aqui os níveis de glicémia. E quando consumimos este tipo de pães com açúcares adicionados e vários aditivos, faz-nos disparar a glicémia e isto torna um alimento muito pouco interessante para a nossa alimentação. Este pão que temos aqui hoje tem características muito boas, remota aqui aos pães ancestrais, que são feitos apenas com farinha e a partir de massa-mãe, água, fermento e sal. E, portanto, este pão é muito rico em fibras e também em vitaminas que são essenciais para a nossa produção de energia. Nós não temos aqui um dos alimentos muito recomendados em consulta, que são as galetes de arroz, as galetes de milho, que muitas vezes são prescritas na substituição de um bom pão. Mas muitas vezes o bom pão tem uma riqueza nutricional muito maior do que estas galetes de arroz, de milho ou derivados, não é? Isso falaste de outra questão muito importante. É muito importante, não tem a ver com o alimento em si, é muito importante nós vermos a listagem de ingredientes desse mesmo alimento. Exatamente. O problema, no caso, ou seja, a nutricionista não tem nada contra o pão, mas em consulta, a maior parte das pessoas acaba por consumir o que é mais prático. E o mais prático, o que é que acontece? A pessoa vai consumir muitas vezes pão de forma. Tudo o que seja produtos industrializados, ou seja, os produtos que têm um prazo de validade associado, acabam por ter adição de açúcar ou gordura para que esse prazo efetivamente esteja aumentado. Portanto, não é a questão do pão em si. Se nós fizermos uma boa equivalência, uma fatia de pão, mais ou menos 50 gramas, acaba por equivaler a 4 colheres de sopa de aveia. Portanto, não pensem na questão calórica em si. Mais importante que a energia é a qualidade do que nós estamos a ingerir. E é importante serem críticos e verem a lista de ingredientes do alimento que estão a comprar, certo? Exatamente, sim. E, portanto, pão podem incluir, pão é bom se for um pão de qualidade. Depois também temos então os flocos de aveia, riquíssimos em fibra, melhor do que farinha de aveia, porque ela já está triturada e perde parte da sua fibra inerente à aveia. E, portanto, são duas opções válidas para pequeno almoço. Os flocos de aveia podem ser utilizados quer em papas de aveia, quer em panquecas, portanto, desde que mantenham as quantidades para fazer as panquecas ou papa de aveia adequadas às suas necessidades energéticas. Portanto, temos aqui duas opções de pequeno almoço. Mais coisas, Adriana, de hidratos de carbono. Uma coisa também muito importante que surge muitas vezes. A pessoa acaba por fugir da aveia, do pão, com medo de engordar e acaba por depois consumir, e vejo muito isto em consulta, não sei se reparas nisso também, Marta, acabam por consumir imensa fruta logo de manhã. Logo de manhã. Os famosos smoothies, batidos, bowls. Isso acaba por não lhe conferir saciedade. E passado 30 minutos, 1 hora, a pessoa vai estar com fome. Portanto, é importante nós termos qualidade naquilo que consumimos e optar por alimentos que nos deem saciedade
para não termos a necessidade de estar Sim. o dia todo a petiscar, entre aspas. Depois aí é que vem o problema para a nossa segunda questão, não é? Exatamente. E não quer dizer que não sejam boas concentrações de algumas vitaminas, minerais, estes smoothies. A verdade é que a concentração de açúcar pela mistura de frutas pode ser muito maior e a absorção destes açúcares também é muito mais facilitada. E a questão da massa magra também importa, aliás, se o hidrato acaba por ser mais complexo ou não. A frutose, no caso da fruta, a frutose vai maioritariamente ser transformada a nível de glicogênio hepático e o que nós queremos muito é glicogênio muscular. Portanto, nós queremos é fontes de hidratos mais complexos, de absorção mais lenta, para haver manutenção então da massa magra, certo? Exatamente. Portanto, temos aqui estes hidratos complexos. Nós já vamos explicar quais são estas diferenças, está bem? Só para clarificar. Temos hidratos complexos para pequeno almoço, pão e aveia, como sugestão. Que mais hidratos complexos é que nós temos aqui em cima desta mesa? Por exemplo, refeições principais, temos a questão das batatas, batata doce, temos a questão das massas integrais, temos ali o exemplo do arroz integral, uma ótima fonte de fibra também, ou seja, confere bastante saciedade. E as leguminosas, ok? Aqui, leguminosas, não é só o feijão, temos o grão, as ervilhas, as favas, as lentilhas, muitas vezes estão associadas, ou a pessoa tem tendência a associá-las aos legumes, mas não, elas são uma ótima fonte de hidratos e também de proteína. E muitas vezes acabam por nos transferir alguma saciedade em poucas quantidades. Ou seja, eu consumir, imaginando 3, 4 colheres de sopa de leguminosa, acaba por me dar muito mais saciedade do que se eu consumir uma batata, por exemplo. Sim, exatamente. E também temos aqui alguns exemplos de cereais, ou pseudo-cereais, que são boas fontes de hidratos de carbono. Nomeadamente também o bulgur, a quinoa, trigo sarraceno, portanto, que não estão aqui representados, mas que são fontes ótimas de hidratos de carbono complexos e também ótimos, que eu adoro recomendar, é a mandioca e o inhame, ok? São muito similares à batata doce a nível de cozedura, ok? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que isso se cozinha? É muito simples, é como a batata doce, e depois pode-se fazer diferentes processos culinários também, ou simplesmente como acompanhamentos na refeição principal. E mais? Temos aqui os termossos, que também são uma fonte de hidrato de carbono. Porque é uma leguminosa. Exatamente. Outro exemplo de leguminosa. São mais utilizados como snack, não tanto a nível das refeições principais. E não nos podemos esquecer que, tadinhos, são muito esquecidos os legumes. Ok? Os legumes também são uma fonte de hidrato de carbono, certo? Quando vimos muitas vezes em consulta um consumo de sopa, salada, e quando perguntamos aos nossos clientes se consideram que os legumes são uma fonte de proteína, hidrato ou gordura, ficam um bocadinho baralhados sem saber a que grupo. Porque os brócolos, há quem diga que os brócolos são ricos em proteína, não é? Também não. Portanto, os vegetais complementam bastante o nosso prato, mas são uma fonte também de hidrato de carbono, acabam por ter uma concentração energética. Exatamente. Por 100 gramas de vegetais, que é bastante, temos cerca de 25 gramas de hidratos de carbono, que é muito pouco. Exatamente. Comparativamente, lá está com a batata, o arroz, a massa. Portanto, também quando nós lemos um rótulo, vamos dar aqui outro exemplo, de uns flocos de aveia, de um pão, de uma massa integral, é natural que no rótulo venham grandes quantidades de hidratos de carbono, porque eles são fontes de hidratos de carbono. E não temos de ter medo dos hidratos de carbono, devem ser preferencialmente complexos e ricos em fibra, e isto vai fazer grande diferença. Também temos aqui a fruta, que são outro tipo de hidratos de carbono, não é? Estava a referir há pouco. Ou seja, tem a grande diferença entre estes dois grupos alimentares, ou seja, complexos e simples, tem a ver com a absorção, ok? A fruta dá-nos frutose, que é um açúcar de absorção rápida.
Ou seja, ele entra em circulação e a frutose, o que é que ela promove? Vai promover um pico de açúcar no sangue, ou seja, uma produção acelerada de insulina para que esse açúcar efetivamente entre nas nossas células. Por isso é que quando consumimos a fruta, temos a sensação que passado 30 minutos, 1 hora, vamos estar com fome. Enquanto que os hidratos mais complexos, como o pão, os tubérculos, as leguminosas, acabam por ser absorvidas de forma mais lenta, portanto vamos conferir mais saciedade ao longo do dia. Portanto, isto dos hidratos de carbono serem o bicho-papão não é verdade. É preferível estarmos a comer bem, não termos fome, do que passarmos o dia com fome, frustrados, desmotivados. Portanto, é importante. E isto passa por repartir em várias refeições e comer um Exatamente. pouco de tudo em várias refeições. Eu gostava só de deixar aqui duas curiosidades. Tem a ver com a banana, o facto dela ser mais verde ou madura vai fazer diferença no processo de absorção destes açúcares. Quanto mais verde, mais lenta é a absorção deste açúcar da banana. E o mesmo se passa, por exemplo, num arroz. Quando nós reaquecemos um arroz ou umas batatas, o amido destes alimentos torna-se mais resistente e a nossa absorção destes hidratos de carbono é ainda mais lento do que quando acabados de fazer. E isto é muito interessante num processo de reposição energética a nível muscular, de glicogênio muscular. Exatamente. Outra questão, certo, já explicámos um pouco em que é que consiste a proteína, o hidrato, a gordura, os vários alimentos, que é super importante a nível de manutenção ao aumento de massa magra, uma boa quantidade em termos de proteína e de hidratos de carbono, porque a pessoa efetivamente quer aumentar de peso, portanto, precisa de um excedente calórico, precisa de comer bem, em qualidade e quantidade. Mas há outra questão que surge Mas para muito. ganhar. Para ganhar, exatamente, para aumento de massa, Ok. massa Para muscular. manter não precisamos desse excedente calórico. Para manter, foi como referiste há pouco, a quantidade de proteína e de hidrato e referiste muito bem a nível de manutenção de massa magra. Outra questão que surge muito em consulta, associada à manutenção a aumentos de massa magra, é a questão da suplementação, certo, Marta? Sim, é verdade. A suplementação, como o próprio nome indica, é um acrescente, é um suplemento à nossa alimentação, que pode fazer sentido quando ou na nossa rotina não conseguimos ter o aporte adequado, eventualmente, por exemplo, de proteína, e fazer um suplemento mais rico em proteína, ou por outras questões nutricionais que possam fazer sentido. Ou até por, depois do treino, não haver apetite para comer alimentos mais ricos em proteína, que, como já falamos, são muito saciantes, e muitas vezes o suplemento acaba por ser mais prático e fácil de ingerir. No entanto, se nós tivermos a possibilidade de fazer refeições pós-treino e ao longo do dia com alimentos verdadeiros, com carne, peixe, ovos, nós temos aqui o aporte proteico que nós necessitamos sem estar a recorrer a um suplemento. Portanto, depende sempre de cada caso. Poderão ser uma ajuda, mas facilmente nós conseguimos ter esse aporte através da alimentação. Portanto, resumindo, o que queremos transmitir é que é muito importante o consumo ao longo do dia, e volto a referir, é importante claramente a questão energética, mas o mais importante é a qualidade, ou seja, de onde é que está a vir essa energia, que quantidade deve vir dos hidratos, que quantidade deve vir da proteína, que quantidade deve vir da gordura. E isso sim varia muito de pessoa para pessoa e varia muito consoante o objetivo a nível de composição corporal que a pessoa tem. E efetivamente se tem alguma questão de saúde, entre outras razões. Posto isto, Adriana, vamos lá ver. Falamos aqui para manter a massa muscular. Exatamente. Mas também temos a questão que se calhar 90% das pessoas nos coloca, que é perder gordura corporal, certo? Certo. O que é preciso para perder gordura corporal a nível de ingestão calórica? Portanto, quando queremos perder gordura, é muito importante nós provocarmos um déficit Ao contrário de aumento de massa muscular. Portanto, é o contrário de massa muscular, de aumento de massa muscular. Portanto, em vez de querermos um excedente, nós queremos provocar ao corpo um déficit calórico. O que é que tu recomendas a nível de déficit calórico?
Em média, dependendo muito da pessoa que temos em consulta, mas eu gosto de ir fazendo déficits, ou seja, baby steps, aí entre 250 calorias, Começares por aí. e por começar por um pequeno corte, porque não convém ir do 8 para o 80. O corpo também não gosta de alterações muito drásticas a nível de ingestão calórica. Portanto, Olha, e eu não sei se desse lado se identificam, mas muitas vezes quando estamos num processo de redução de gordura corporal, começando pelo processo de reeducação alimentar, sem estar aqui a focar só nas calorias, só nos macronutrientes, já começamos a ver grandes resultados. E, portanto, melhorar na qualidade do que ingerimos, muitas vezes já traz grandes resultados. E depois esta otimização a nível de quantidades de macronutrientes vai ajudar no extra mile para chegar àquele peso ideal mesmo, não é? E portanto temos que criar aqui este déficit calórico, mas também não é fechar a boca e acabou, não não é? é fazer uma restrição. Se a maior parte das pessoas que faz restrições muito grandes até acaba por perder peso, mas não um peso de qualidade. Nós, quando queremos reduzir, lá está, nós queremos reduzir massa gorda. Nós não queremos estar a queimar massa magra. Ou seja, a pessoa quer perder peso, mas ficar com uma boa estrutura corporal. Não nos adianta estarmos a perder peso e quando vamos a ver certo Foi massa muscular. Que é o que massa acontece muscular. quando, por algum motivo, estamos mais confinados ou com maior dificuldade em praticar exercício físico, não é? Exatamente. Que a redução desta atividade física naturalmente pode levar a uma redução da massa magra. E para perdermos peso, temos que cortar nos hidratos de carbono? Há sempre uma restrição, ou seja, claramente temos de ver a quantidade energética que a pessoa precisa para provocar esse déficit calórico, e sim, cortamos um bocadinho a nível do hidrato e da gordura, Sim. ok? Não é só o hidrato de carbono, porque muitas vezes a pessoa deixa de comer pão, arroz, massa, e acabam por não medir a quantidade de azeite que colocam na salada ou nos legumes ou nos cozinhados, complementam a salada com abacate ou frutos secos. Portanto, não é importante só a questão do hidrato, é importante também moderar o consumo de gordura e manter uma boa quantidade, mais uma vez, de proteína. Portanto, não é a questão da restrição, é nós equilibrarmos os três. Claro, vamos cortar um bocadinho no hidrato e na gordura, mas é importante manter o consumo proteico ao longo do dia, exatamente. Mais uma vez, para não promover também ainda, ou seja, para não maximizar a queima de massa magra, mas sim a queima de massa gorda. Também o que é que acontece? Nós cortarmos radicalmente os hidratos de carbono. Claro que existem diferentes processos de perda de gordura, as famosas dietas low carb, cetogénica, e portanto são abordagens nutricionais. Nós estamos a falar aqui de uma abordagem de perda de peso, criando apenas um déficit calórico, uma dieta hipocalórica tradicional. Se houver uma dieta muito acentuada a nível de redução de hidratos de carbono, também pode provocar algumas alterações hormonais, nomeadamente tiroideias, e depois isto afeta o nosso metabolismo, o nosso controle de apetite, o nosso estado de ansiedade. Quem é que desse lado nunca fez uma dieta que corte radicalmente de hidratos de carbono e começa a ficar muito mais irritado, Mau humor, não é? Portanto, aquele mau humor. alterações no sono, muitas pessoas referem insónias quando estão em processos de déficit calórico desnecessários. Exatamente. Que eles são muito importantes. Depois também não têm energia para o treino. Portanto, é importante conjugar a alimentação com o treino. Se não temos energia para treinar, claro que os resultados não vão estar potenciados, ok? E depois estávamos aqui a falar de uma coisa interessante, que há pouco nós ainda não falamos muito a fundo das gorduras, mas que facilmente nós de manhã fazemos umas papas de aveia com um bocadinho de manteiga de amendoim, ainda colocamos um bocadinho de mel para adoçar. Uma bebida vegetal. Uma bebida vegetal. Esta aqui não tem muito açúcar. Normalmente é mais utilizada. Depois temos aqui também a parte dos frutos secos, até colocamos aqui umas amêndoas picadas e depois vamos para o almoço. Fazemos uma salada para acompanhar com metade de um abacate, umas sementes, se for preciso umas azeitonas ali para dar um sabor e ainda colocamos um bom fio de azeite. Tudo são gorduras saudáveis, certo?
Tudo são gorduras saudáveis, mas uma salada que se calhar devia ter aqui cerca de 200, 250 calorias, facilmente consegue ter o dobro das calorias. E depois pensamos, mas eu só como saladas, porque é que eu não perco peso? Exatamente. Não é? E é a questão lá está, da saciedade. Muitas vezes vemos muito em consulta a pessoa ao jantar fazer só sopa e fruta, ok? O que é que acaba por acontecer? Acaba por acontecer se a pessoa efetivamente até se deita mais tarde. A probabilidade de ter compulsão noturna é maior, a probabilidade de ter insónias é maior e depois falha uma coisa. Já falámos nos 3 grupos alimentares. Se consumirmos só a sopa e a fruta ao jantar, há um grupo alimentar que falha, que é super importante. Proteína. Ok? É fundamental consumirmos proteína, sobretudo nas refeições principais. São as refeições em que há um maior aporte de proteína. Mas, por exemplo, também não recomendo só a sopa ao jantar, mas se eventualmente for um dia mais atarefado ou não haja grande apetite, pode sempre colocar-se um ovo ou 2 ovos picados na sopa, por exemplo, ou comer a sopa e acompanhar com um queijo fresco e, por exemplo, um tomate cherry cortado. Ou uma lata de atum. Ou uma lata de atum. As conservas também são uma excelente opção, não é? Exatamente. Mas têm um grande teor de sal. Devemos deixar escorrer sempre bem a gordura, passar bem por água para tirar o sal, mas que são ótimos aliados para, a par das leguminosas até e ovos, termos em casa para uma alimentação rápida e equilibrada, não é? Portanto, esses jantares também só de sopa para perder peso não são a melhor solução. Saladas com muitos aditivos de gorduras também terem atenção, certo? São gorduras saudáveis, mas têm calorias na mesma, e o mesmo se passa com os açúcares, certo? Com estes derivados, o xarope de tâmara, geleia de arroz, mel, açúcar de coco, frutas para adoçar. Há sempre melhores opções, sem dúvida, com aquilo que tu falaste, da capacidade de provocar os picos de açúcar no sangue, da glicémia, diferentes, mas tem açúcar, tem valor calórico e, portanto, tem que ser usado com moderação, não é? Muitas vezes vimos, por exemplo, o pequeno almoço fazer a papa da aveia, pomos a aveia, ainda pomos fruta, depois ainda vamos pôr o mel ou a geleia de arroz e acabamos por ter, lá está, não é o problema do hidrato, aqui a questão é que acabamos por estar, exatamente, a exagerar na quantidade do hidrato, ou estar a fazer uma refeição sem nos apercebermos só com o hidrato. Acabamos por depois estar a falhar a nível da gordura e sobretudo a nível da proteína. Portanto, é importante equilibrarem as refeições ao longo do dia e serem críticos, pensarem, ok, como é que eu vou constituir a minha refeição? Eu preciso de uma fonte de proteína, eu preciso de uma fonte de hidrato de carbono e eu preciso de uma fonte de gordura. Portanto, é importante saberem construir, e daí a importância de estarmos a fazer esta explicação para terem ideia do que é uma gordura, um hidrato. O que mais falha, e é o que eu digo sempre em consulta, não é a pessoa decorar um plano alimentar, é educação alimentar. Aprender a fazer estas substituições. Nós somos uma bengala durante algum tempo, não é? E as pessoas depois caminharem sozinhas. Portanto, eu digo isto muitas vezes em consulta e os clientes acabam por achar piada, que é, não me adianta comprar um Ferrari se eu não lhe colocar combustível de qualidade. Okay? Não me adianta treinar todos os dias ou fazer treinos bidiários se efetivamente eu não dou o combustível necessário para que o corpo reaja a esse mesmo estímulo. Por isso, para terminarmos aqui estas duas questões que afetam a nossa composição corporal, vou só recapitular aqui, Adriana, se me permitires. Independentemente do objetivo, devemos praticar atividade física com a intensidade e frequência adequada ao objetivo. Por isso temos os profissionais de exercício físico para fazer a melhor prescrição. Ter um sono descansado, é muito importante ter aqui um bom descanso. E ter aqui um bom aporte nutricional de acordo com as suas necessidades nutricionais e dependendo do seu objetivo. Se quiser perder peso, deve ter aqui efetivamente uma redução calórica, mas manter uma ingestão de todos os grupos de alimentos, não precisa de fazer uma restrição a 100% de nenhum, tem que estar equilibrado. Deve comer alimentos de qualidade, portanto, frutas frescas, vegetais frescos, alimentos integrais, gorduras saudáveis, mas sempre dentro das quantidades que necessita para si. E se quiser manter a sua massa muscular, garantir que tem um aporte de proteína em todas as refeições,
Na mesma questão, os hidratos de carbono mais ricos em fibra, e isto vai ajudar também em qualquer uma das situações ao controle de saciedade. Coma bem e adequado às necessidades. E penso numa questão muito importante, que esquecemos de referir. Há muita coisa que não conseguimos controlar, mas nós conseguimos controlar efetivamente o treino que fazemos. Nós conseguimos controlar a quantidade, a frequência desse treino. Nós conseguimos controlar aquilo que compramos para a nossa casa e aquilo que comemos. Portanto, nós conseguimos controlar o essencial. Portanto, se tem um objetivo, só depende de si. Nós estamos aqui para orientar, mas depende muito de si, ok? Obrigada por estar desse lado. Dúvidas e questões que tenham, falem com os nutricionistas dos seus clubes. Obrigada. Obrigada.